Olá, que a paz do Senhor esteja em nossos corações, que a paz de Jesus esteja contigo. Nós estamos unidos em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E hoje, hoje eu estou pulando um pouco. Hoje seria falar sobre formação de pregadores, mas hoje eu estou falando sobre fé e política. Tá? E eu quero trazer hoje uma passagem de Mateus 22, de 15 a 22. Reuniram-se então os fariseus para deliberar entre si sobre a maneira de surpreender Jesus nas suas próprias palavras. Enviaram-lhe seus discípulos com os herodianos que lhe disseram: Mestre, sabemos que é verdadeiro e ensina o caminho de Deus em toda a verdade, sem te preocupares com ninguém, porque não olhas para a aparência dos homens. Dize-nos, pois, o que parece, é permitido ou não pagar o imposto a César? Jesus, percebendo a sua malícia, respondeu: Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda com que se paga o imposto. Apresentaram-lhe um denário. Perguntou Jesus: De quem é a imagem que está na inserção? De César, respondeu-lhe. Disse-lhe então Jesus: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Esta resposta encheu-os de admiração. Deixando-o, retiraram-se. Irmãos, a grande realidade dessa palavra que Jesus coloca para nós, que a obra de Deus não pode ser entregue à política. Não, a obra de Deus não pode ser. Aliás, essa passagem ela tem várias e várias formas de chegar, mas eu estou colocando para essa questão política. Então, a grande questão é: nós não podemos simplesmente terceirizar a obra de Deus para o Estado, para os políticos. Isso cabe aos servos de Deus. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. A política, o que é da política, de Deus o que é de Deus. Roger, então, quer dizer que não pode misturar política e religião? Presta atenção. Essa questão diante daquilo que é a obrigação do servo de Deus. Não. Essa política podre quer pegar a obra de Deus para si. Mas qual é a diferença? Por quê? Porque é rentável. Porque eles tiram, assim como aqui os herodianos, os fariseus, aqueles que chegam diante de Jesus e colocam: eu tenho que pagar o imposto, eu tenho que fazer a minha obrigação com o Estado, sim, mas a minha obrigação de servo de Deus cabe a mim. Então, com relação a você buscar dentro da política pessoas que têm um posicionamento voltado para o cristianismo, isso é importante. Mas a partir do momento que você vê políticas que queiram terceirizar aquilo que Deus quer, não cabe ao Estado cuidar da obra de Deus. Essa questão que algumas políticas fazem de que tudo seja em comum, de que tudo seja repartido igualmente. Isso funcionou lá no acampamento dos hebreus. Onde quando você chegava lá no deserto, procurava cadê Moisés? Moisés era igual a qualquer morador de lá. Não existia uma predominância pela liderança. Ele era líder, mas ele não se prevalecia disso. Assim, daria certo.
Mas isso é um sonho na cabeça de alguns, e para a cabeça de outros, é uma forma de lesar uns aos outros. A grande realidade. Por exemplo, lá em João, se eu não me engano, 19, quando Jesus está diante de Pôncio Pilatos, Pôncio Pilatos pergunta a Jesus, e Jesus se cala. E Pôncio Pilatos, tomado de arrogância, chega para Jesus e fala: Você não vai me responder? Você sabia que eu tenho poder para te prender, para te soltar, para te condenar? Jesus, no silêncio, olha para ele e diz: Sim, mas nenhum poder teria se não fosse conferido do alto. Então, todo o poder é conferido do alto. Agora, o que se faz do poder depois é cobrado no final dos tempos. Então, a grande realidade da política é não transferir a obrigação de cristão para o Estado. O Estado é corrupto. Inclusive, o Estado não é feito de pessoas cristãs. O que é obrigação do cristão, cabe a ele fazer. E muito mais do que dividir riquezas, é dividir espiritualidade. Riquezas são coisas que vêm do mundo. Espiritualidade são coisas que vêm de Deus. Então, a diferença social, ela existe, ela é necessária que exista. Por quê? Porque só que há uma diferença, por exemplo, agora vem essa taxação dos super ricos. Acontece que a taxação vem para aqueles ricos que eram pobres, que trabalharam, não roubou o dinheiro de ninguém e conseguiram um êxito na sua vida, trabalhando. Já aqueles outros que conseguiram sem fazer nada, só explorando você e eu, pessoas de bem, cobrando impostos caros, como era lá na época de Jesus. Veja, os cobradores de impostos, como Mateus, como Zaqueu, eram odiados pelo povo. E é como esses políticos de hoje. Eles cobravam impostos e aumentavam assustadoramente. A questão da riqueza. Não é proibido a pessoa ser rica ou ser pobre, como era o caso do jovem rico. Jesus fala, primeiro, como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Os apóstolos falam, como assim? Mas Jesus explica como é difícil entrar no reino dos céus aquele que põe sua confiança nas riquezas. Ou seja, aquele que põe a confiança na riqueza é um idólatra. Porque ele coloca a riqueza acima do Senhor. Então, a grande realidade, a grande verdade de tudo isso é que nós precisamos sim. Não é pecado você buscar uma vida melhor. Agora, essa política que trazem para nós é onde eles querem acabar com a classe mais rica, mas achatar, fazer todo mundo ser pobre. Onde uma pequena elite continua dominando e aqueles que eram ricos fiquem pobres. Não, seria o contrário, seria os pobres crescerem e todos ficarem ricos. Essa seria a grande realidade. E o que é mais feio, isso nasce da inveja. Porque aquele conseguiu, eu não. Então que ele possa também sofrer, que ele possa ter uma taxa maior de imposto. A grande realidade que nós precisamos entender que Deus nos deu essa verdade. Tanto que o rei Davi foi um homem próspero. Jó perdeu tudo, mas ele era próspero. Depois ele ganhou tudo novamente. O filho do rei Davi, Salomão, foi o homem mais próspero de todos os tempos.
Não é errado buscar uma vida melhor. Mas como hoje tem dois cânceres, uma política podre que querem acabar com os ricos em nome dos pobres, mas que a grande realidade não fazem nada para os pobres, mas fazem um marketing somente de que eles são os políticos dos pobres. Esse é um câncer. Mas a grande realidade, eles pensam somente neles. O outro lado é a teologia da prosperidade. De algumas outras igrejas que pregam que se você for lá, você vai ganhar dinheiro e você vai ser rico. Só que eles não pregam Jesus é o Senhor. Jesus é o libertador. A cruz, Jesus morreu. Ele é o Senhor. Não, eles pregam acima de Jesus a prosperidade. Como o jovem rico que Jesus chegou, olha, realmente você é muito bom, você segue os mandamentos, você só tem uma coisa, você precisa largar os seus bens, porque ele era muito apegado àqueles bens. E Jesus fez um teste. Quanto Deus é importante para a sua vida? Se você quer Deus, joga essas coisas. Essas coisas são coisas do mundo. Venha para Deus. E ele não conseguiu, porque ele era apegado. As raízes dele estavam ali, e a sua raiz tem que estar em Deus. Então, dai a César o que é de César. Dai ao governo o que é do governo. E não misture, dai a Deus o que é de Deus. A sua obrigação de cristão não pode ser terceirizada. O que cabe você é evangelizar, você tem que fazer. Ninguém vai fazer por você. Esta é a grande realidade. A César o que é de César. Ao Estado o que é do Estado. A Deus o que é de Deus. Esta é a grande realidade. Esta é a grande verdade que temos que pregar hoje com relação à política. Sim, devemos nos preocupar com os mais necessitados. Acima de tudo, espiritualmente. Você fazer a obra, acima de tudo, é levar a palavra. E depois, se a pessoa estiver precisando, leve também o que falta àquela pessoa. Agora, essa é a nossa obrigação de cristão. Porém, a grande realidade que não pode faltar. Não terceirizar isso. Não confiar em pessoas que você não conhece. Maldito homem que confia no homem. Como você pode pegar a obra de Deus e colocar nas mãos de pessoas que nem cristãos são? E de preferência, coloque no Estado pessoas cristãs para que elas possam administrar aquilo que o Estado tem em mãos conforme a graça de Deus. Eu sempre falo, quando a pessoa fala, eu sou político dos pobres, você já perdeu meu voto. Porque o político é político de todos. Né? Do pobre, da classe média, do rico. Eu não posso simplesmente me fechar. Eu sou funcionário do povo como político. Então eu preciso servir ao povo. E nós vimos nessa política suja, podre, torpe, nefasta, fétida, pessoas que criam grupos e rivalizam entre si. Isso é totalmente o contrário ao cristianismo. Isso nós não podemos aceitar. Olha, vocês não podem aceitar que esses se oprimem. Tem que se amar e não criar rivalidades. Esta é a grande realidade do cristão, que nós precisamos aceitar.
Isso não é verdade. Estou falando aquilo que Deus inspira a dizer com relação à fé e política. E você? Qual é a tua mentalidade com relação a isso? O que você consegue enxergar? Comenta, compartilha, curta. Vem, eu preciso de um feedback. É importante, ainda mais um tema tão importante como esse. Que Deus te abençoe e te guarde. E até a próxima. Fique com Deus.